Imaginação fértil demais, mas lá estava, em preto e branco, a confirmação de meus piores temores. O pai do bebê de Marta não era Ricardo, era meu irmão, Carlos. Carlos, meu irmão caçula. O garoto prodígio da família, o cirurgião plástico que fazia milagres transformando rostos e corpos. Carlos, casado há 30 anos com Helena, minha melhor amiga desde a faculdade de medicina. A sala começou a girar. Memórias invadiram minha mente como flashes de uma câmera indiscreta. Carlos e Marta, rindo juntos, ele examinou a mulher, que engravidou do marido. O dia em que minha vida virou de cabeça para baixo começou como qualquer outro naquele março sufocante em São Paulo. O ar pesado e cinzento pairava sobre a Avenida Paulista como uma mortalha de concreto e ambição. Eu, Dr. Teodoro Alves Prado, 55 anos, ginecologista respeitado e homem de família, observava a cidade despertar de minha janela no 10º andar. Meu consultório, um oásis de discrição e profissionalismo em meio ao caos urbano, era meus ombros. Vamos, respondi, dirigindo-me à porta. Afinal, somos médicos, temos um dever a cumprir. Enquanto descíamos as escadas em direção a um futuro incerto, não pude deixar de pensar em como chegamos a este ponto. Como deixamos que mentiras e segredos corroessem os alicerces de nossas vidas? O táxi que pegamos rumo ao hospital parecia levar-nos não apenas através das ruas agitadas de São Paulo, mas também em direção a um novo capítulo de nossas vidas. Um capítulo marcado pela dor acalmando-a, orientando-a a ir imediatamente para o hospital. Quando desliguei, Helena já havia se levantado, pronta para partir. "Dever chama?" Ela perguntou com um sorriso compreensivo. Assenti, sem conseguir encará-la nos olhos. "Sim, uma paciente. Uma emergência." Helena se aproximou beijando-me na bochecha. "Você é um bom homem, Theo. Um bom médico, um bom amigo. Não sei o que faríamos sem você." Suas palavras eram como facas em meu peito. Se ela soubesse, se qualquer um soubesse, compartilhariam com o mundo exterior? "Helena", comecei, sem saber ao certo o que diria em seguida, mas ela me interrompeu, colocando a mão sobre a minha. "Está tudo bem, Theo. Somos adultos, não é? Sabemos que a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos." Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Só queria que Carlos confiasse em mim o suficiente para me dizer o que está acontecendo. Naquele momento, observando Helena, forte, resiliente, leal, senti uma raiva crescente de... "No entanto", ele continuou, "seu ato de vir aqui voluntariamente e expor tudo demonstra um caráter que não podemos ignorar." A decisão final foi uma suspensão de 6 meses e a obrigatoriedade de passar por um programa de ética médica. Não era o fim de minha carreira, mas certamente era um golpe duro. Quando saí da sala de reuniões, encontrei Helena esperando no corredor. "Vim dar apoio moral", ela disse, oferecendo um sorriso tímido. Caminhamos juntos até o Parque do Ibirapuera. O verde, em casa. Ricardo saiu furioso. Ele disse que vai procurar Carlos. Gelei. Ricardo era conhecido por seu temperamento explosivo no centro cirúrgico. O que faria confrontado com um homem que destruiu seu casamento? "Fique onde está, Marta. Estou indo para aí." Dirigi pelas ruas de São Paulo como um louco, ignorando sinais vermelhos, buzinas irritadas. Minha mente era um turbilhão. Ricardo sabia. Estava atrás de Carlos. E Helena estava prestes a descobrir tudo da pior maneira possível. Determinação. "Teodoro", ela chamou, estendendo a mão. "Preciso que você faça algo por mim." Aproximei-me, segurando sua mão frágil. "Qualquer coisa, Marta. Quero que você conte tudo para o conselho do hospital. Sobre você saber do affair, sobre o teste de DNA, tudo." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "Marta, isso vai acabar com minha carreira." Ela apertou minha mão, seus olhos fixos nos meus.
E mentir quase acabou com nossas vidas, Theo. É hora de informação que poderia destruir não apenas um, mas 2 casamentos. 5 minutos para lembrar o juramento que fiz de não causar dano, de manter o sigilo profissional acima de tudo. Olhei pela janela para a Avenida Paulista fervilhando lá embaixo. Quantos segredos aquelas ruas guardavam! Quantas vidas duplas eram vividas nos escritórios espelhados dos arranha-céus. Guardei o envelope na gaveta, trancando-a com mãos trêmulas. O peso daquele segredo ameaçava me esmagar, mas eu tinha pacientes, dança eterna de luzes e sombras ao nosso redor, testemunha silenciosa de nossa jornada de redenção. E nós, imperfeitos, quebrados, mas ainda de pé, continuávamos nossa própria dança, um passo de cada vez, em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Sempre foram o casal perfeito, Helena riu, um som amargo que nunca pensei ouvir dela. Perfeito? Oh, Theo, você, mais do que ninguém, deveria saber que a perfeição é apenas uma fachada que construímos. Suas palavras me atingiram como um soco. Quantas vezes, em meu consultório, eu havia sido testemunha silenciosa dos segredos por trás das famílias aparentemente perfeitas de São Paulo. Quantas mulheres haviam chorado em meu ombro, confidenciando traições, medos, angústias que jamais... Máscara impenetrável. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Sabe o que mais me dói, Theo? Ela finalmente falou, sua voz baixa. Não é a traição de Carlos, é a sua. Você era meu melhor amigo, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Suas palavras eram como facas cortando fundo. Helena, eu... Não. Ela me interrompeu novamente. Não quero ouvir. Não agora. Nesse momento, ouvimos um choro de bebê ecoando pelo corredor. O filho de Carlos e Marta havia chegado ao mundo. Uma menina assustada buscando conforto. Doutor Teodoro, a enfermeira-chefe me abordou, a confusão evidente em seu rosto. O marido da paciente, ele não está aqui. Ela está pedindo que o doutor Carlos acompanhe o parto. Olhei para meu irmão, vendo nele um conflito de emoções que espelhava o meu próprio. Era o momento da verdade, literalmente. Vá, disse a ele, eu lidarei com as formalidades. Enquanto Carlos entrava na sala de parto, eu me vi enfrentando uma batalha diferente. A burocracia. De hospital, com o som suave do choro de um bebê ao fundo, senti uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, pudéssemos encontrar um caminho através desta escuridão que nós mesmos criamos. O sol começava a nascer sobre São Paulo, pintando o céu de tons de rosa e ouro. Um novo dia, um novo começo, e com ele a chance de fazermos as coisas de forma diferente desta vez. Os dias que se seguiram ao nascimento do pequeno Gabriel, nome escolhido por Marta em um raro momento de lucidez entre as passadas pesadas, ecoando pelo corredor. Helena entregou o bebê de volta a Marta e, com um último olhar para todos nós, seguiu Ricardo. Fiquei ali, paralisado, observando o caos que nossas ações haviam criado. Foi então que notei algo estranho. Marta estava pálida, mais do que o normal após um parto. Marta, chamei, meu instinto médico finalmente superando o choque. Você está se sentindo bem? Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seus olhos reviraram e ela começou a... Controlado cirurgião. Carlos se levantou abruptamente. Eu preciso ver a Marta. Enquanto ele se afastava, Helena me olhou, seus olhos cheios de uma compreensão que eu não merecia. Theo, ela disse suavemente, você também é parte disso. Dessa família que construímos, desmanchamos e agora talvez possamos reconstruir. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Depois de tudo que eu fizera, de todos os segredos que guardei, Helena ainda me via como família. O bebê escolheu, verdade, mas também, talvez pela possibilidade de redenção, o Hospital Sírio-Libanês,
sempre tão familiar, parecia agora um labirinto hostil de corredores brancos e luzes frias. Carlos e eu corremos para a maternidade, nossos passos ecoando no silêncio tenso que se instalara entre nós. Marta já estava na sala de parto quando chegamos. Seus olhos, cheios de dor e medo, se fixaram em Carlos. Por um momento, vi nela não a mulher sofisticada que frequentava os eventos beneficentes dos jardins, mas nossas palavras pairando entre nós. "O que você vai fazer?" perguntei finalmente. Carlos riu, um som sem alegria. "Fazer? O que posso fazer, Theo? Contar a verdade? Destruir meu casamento? O casamento de Marta? Ou fingir que nada aconteceu e viver com essa culpa para sempre?" Olhei para meu irmão, vendo nele o reflexo de meu próprio dilema. "Não podemos fingir que nada aconteceu, Carlos. Há uma criança envolvida agora." "E o que você sugere?" Ele perguntou, a voz carregada de desespero. "Que eu... Sabe, Theo," ela disse, "acho que essa história toda daria um ótimo roteiro de novela." Ri, o som ecoando pelas árvores do parque. "Talvez," respondi, "mas quem acreditaria?" Voltamos para nossas vidas, para o caos que havíamos criado, mas com uma nova perspectiva. Uma que dizia que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz no fim do túnel. E às vezes, essa luz vem na forma de um pequeno bebê, unindo pessoas que pensavam estar irremediavelmente separadas. São Paulo continuava sua... enfrentarmos as consequências de nossas escolhas. Saí do quarto sentindo o peso do mundo em meus ombros. No corredor, encontrei Ricardo, que havia acabado de chegar. "Como ela está?" ele perguntou, sua voz uma mistura de preocupação e mágoa. "Melhorando," respondi. "Ricardo, eu..." "Não," ele me interrompeu erguendo a mão. "Não quero ouvir, Teodoro. Não de você." Observei-o entrar no quarto carregando uma pequena mala. Roupas para Marta, presumi. Mesmo traído, mesmo ferido, ele ainda se... "Primeira paciente chegou," anunciou Dona Zuleika, minha secretária de confiança há 2 décadas. Sua voz rouca pelo cigarro e pela idade soava como sempre, eficiente e levemente entediada. "Obrigado, Zuleika. Pode mandar entrar," respondi, ajeitando o jaleco e ensaiando o sorriso profissional que era minha marca registrada. A porta se abriu e lá estava ela. Marta Cavalcante, 42 anos, executiva bem-sucedida e esposa de um dos cirurgiões mais renomados do Hospital das Clínicas. Conhecia Marta há paredes brancas, os dramas que eu tanto temia enfrentar. Respirei fundo antes de entrar, sentindo o cheiro característico de antisséptico e medo que permeia todos os hospitais. No quarto andar, encontrei Marta, pálida e assustada, com Ricardo ao seu lado. Meu cunhado, sempre tão controlado, parecia genuinamente preocupado. "Dr. Teodoro, graças a Deus você chegou," Marta disse, sua voz trêmula. "O sangramento parou, mas estou com tanto medo." Examinei-a com cuidado, consciente de cada toque. "Convulsionar! Carlos!" gritei, correndo para o lado de Marta. "Pegue o bebê!" Os minutos seguintes foram um borrão de atividade frenética. Enfermeiras correndo, monitores apitando, ordens sendo gritadas. Eclâmpsia pós-parto, meu cérebro registrou automaticamente. Uma condição rara, mas potencialmente fatal. Enquanto lutávamos para estabilizar Marta, vi pelo canto do olho Carlos segurando o bebê. Seu rosto, uma máscara de terror. Pela janela da sala de parto, notei Helena e Ricardo observando-a quando entrei no quarto. E... Ela hesitou. Encontrei um recibo de joalheria no bolso dele. Nosso aniversário de casamento já passou, Theo. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Carlos havia comprado uma joia. Para Marta? Ou era apenas uma coincidência cruel? Helena? Comecei, sem saber ao certo o que diria em seguida. Às vezes as coisas não são o que parecem. Talvez... Não me venha com essa, Teodoro. Ela interrompeu.
sua voz ganhando um tom de aço que eu conhecia. Abandone Helena, que destrua a vida de Marta, que tire o pai da criança que Ricardo já ama. As perguntas pairavam no ar, sem resposta. Lá fora, São Paulo despertava, alheia ao drama que se desenrolava naquela sala. Carros buzinavam, pessoas corriam para o trabalho, a vida seguia seu curso implacável. Não sei o que devemos fazer, admiti finalmente, mas sei que não posso mais guardar esse segredo sozinho. Não posso continuar mentindo para Helena, para Ricardo, para todos. Carlos me olhou. Seu desgraçado! Como pôde fazer isso comigo? Com a Marta? Era a voz de Ricardo, carregada de fúria e dor. Abri a porta sem bater. A cena diante de mim era caótica. A elegante sala de Carlos estava revirada. Quadros quebrados no chão, papéis espalhados. No centro, Ricardo segurava meu irmão pela gola da camisa, o punho erguido, pronto para desferir um golpe. Ricardo, pare! Ambos se viraram para mim, surpresos com minha entrada repentina. Teodoro! Ricardo parecia confuso. O que você... Encarou-o por um longo momento, seus olhos buscando nos meus uma resposta que eu me recusava a dar. Por fim, assentiu lentamente. Entendo, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza que me partiu o coração. Obrigado, Teodoro, por tudo. Observei Ricardo voltar para o quarto, seus ombros curvados sob o peso de uma suspeita que eu acabara de confirmar sem dizer uma palavra. Senti-me sujo, covarde. Que tipo de homem eu me tornara? Saí do hospital sentindo-me mais pesado do que quando entrei. Ah, palavra. O que faremos agora? Perguntei mais para mim mesmo do que para ela. Helena suspirou, ajeitando Gabriel em seus braços. Vivemos, Theo. Um dia de cada vez. Reconstruímos o que pudermos e aceitamos o que não pode ser consertado. Nesse momento, a porta do quarto de Marta se abriu. Carlos saiu, parecendo 10 anos mais velho do que há uma semana. Ela quer ver você, Theo, ele disse, sua voz rouca. Entrei no quarto hesitante. Marta estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma nova... Importava. Nas semanas que se seguiram, nossas vidas entraram em um estranho limbo. Marta voltou para casa, mas não para o apartamento que dividia com Ricardo. Ele decidiu que precisava de tempo e espaço. Carlos mudou-se para um hotel, dando a Helena o espaço que ela pediu para processar tudo. E eu enfrentei o conselho do hospital. Foi uma manhã de outono, o ar de São Paulo ainda fresco da chuva da noite anterior, quando entrei na sala de reuniões do Sírio-Libanês. Rostos familiares como um fardo pelo resto de meus dias. Abri a boca pronto para confessar quando meu celular tocou. O nome de Marta piscava na tela. Desculpe, Helena. Preciso atender, pode ser uma emergência, disse, grato e culpado pela interrupção. Me afastei alguns passos, atendendo a chamada. A voz de Marta soava ansiosa do outro lado da linha. Doutor Teodoro, desculpe incomodar, mas estou com um sangramento. É normal? Devo me preocupar? Entrei automaticamente no modo profissional, fazendo perguntas, exuberante contrastando com o cinza da cidade. Sentamos em um banco, observando as pessoas passarem. Casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos alimentando os patos. Como está o Gabriel? Perguntei. Crescendo rápido, Helena respondeu. Um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Sabia que ele já sorri? Carlos diz que é só gases, mas eu sei que não é. A menção de Carlos trouxe um silêncio momentâneo entre nós. Vocês conversaram? Arrisquei perguntar. Helena suspirou. Sim, muito. Espere, você sabia, não é? Você sabia de tudo! Ele soltou Carlos voltando sua fúria para mim. Via em seus olhos não apenas raiva, mas uma profunda, devastadora traição. Vocês todos me enganaram, ele disse, sua voz quebrando. Minha esposa, meu amigo, até o maldito médico em quem eu confiava. Ricardo, por favor,
Tentei acalmá-lo. Vamos conversar. Isso não vai resolver nada. Resolver? Ele riu, um som amargo e sem alegria. Não há nada para resolver, Teodoro. Está tudo acabado. Nesse, biológico, se apegou ao pequenininho, como ele chama. Sentiu uma onda de admiração por Ricardo. Sua capacidade de amar, mesmo ferido, era algo que eu não esperava. E você, Theo? Helena perguntou, virando-se para me encarar. O que vai fazer agora? Respirei fundo, sentindo o ar de São Paulo, uma mistura de poluição, comida de rua e possibilidades, encher meus pulmões. Vou recomeçar, disse finalmente. Usar esses 6 meses para me redescobrir, acho. Para lembrar por que escolhi, com tons de laranja e rosa, senti uma estranha paz me envolver. O caminho à nossa frente seria longo e difícil, cheio de conversas dolorosas e momentos de dúvida. Mas ali, naquele momento, com o barulho da cidade ao fundo e o apoio de uma amizade que sobreviveu à pior das tempestades, senti esperança. Esperança de que, de alguma forma, encontraríamos um caminho através desta bagunça que criamos. Enquanto caminhávamos de volta, Helena de repente parou, olhando para mim com um sorriso travesso. Silêncio, observando o bebê que dormia pacificamente, alheio ao caos que sua chegada havia provocado. Sabe, Theo, Helena começou, sua voz baixa. Passei muitas noites em claro pensando em como seria quando Carlos e eu tivéssemos um filho. Imaginei 1000 cenários, mas nunca isso. Senti meu coração apertar. Helena, eu... Não, ela me interrompeu suavemente. Não precisa dizer nada. Já passamos da fase das desculpas, não é? Olhei para ela, surpreso com a força que emanava de uma súplica silenciosa em seus olhos. Me dê tempo, Theo. Só um pouco de tempo para encontrar uma saída. Queria gritar, exigir ação imediata, mas algo na expressão derrotada de meu irmão me conteve. Lembrei-me de todas as vezes que ele estivera ao meu lado, de como sempre fôramos mais que irmãos, éramos melhores amigos, confidentes. 1 semana, disse por fim. Você tem 1 semana, Carlos. Depois disso, se você não fizer algo, eu farei. Ele assentiu, grato e temeroso. Quando me hospitalar e as perguntas inevitáveis sobre a ausência de Ricardo. Foi quando vi uma figura familiar no final do corredor. Helena estava lá, parada como uma estátua, seus olhos fixos na porta da sala de parto. Helena, chamei, minha voz mal passando de um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ela se virou para mim, seus olhos uma mistura de dor e determinação. Vim ver o nascimento do filho do meu marido, Teodoro. Ou você acha que eu não tenho esse direito? Suas palavras me atingiram como... Bem, você sabe de algo, não sabe? Vi nos seus olhos naquele dia no parque. Olhei para minha amiga de tantos anos, a mulher que esteve ao meu lado em tantos momentos cruciais da minha vida. A mentira ficou presa na minha garganta. Helena, Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marta. Doutor Teodoro, preciso falar com você urgentemente. É sobre o bebê. O pânico deve ter sido visível em meu rosto, porque Helena imediatamente ficou alerta. O que foi, Theo? Quem é? Mostrei. Helena se levantou abruptamente. Preciso ver, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Seguia até a sala de parto, meu coração martelando no peito. Quando entramos, a cena diante de nós era surreal. Marta, exausta mas radiante, segurava um pequeno embrulho. Carlos, ainda vestido com o avental cirúrgico, olhava para o bebê com uma mistura de amor e terror. Foi então que notei outra presença na sala. Ricardo estava lá, parado num canto, o rosto uma máscara de emoções contraditórias. Todos os lados? Meu celular tocou. Era Carlos. Theo! Sua voz estava ofegante. Ricardo está aqui.
Ele sabe de tudo. Está fora de si. Ouvi um estrondo no fundo, como se algo tivesse sido quebrado. Carlos, onde vocês estão? No meu consultório. Theo, ele está... A ligação caiu. Olhei para Marta, que me encarava com olhos arregalados de medo. Fique aqui, instruí. Tranque a porta e não abra para ninguém. Vou resolver isso. Saí correndo, meu coração martelando no peito. O encheram de lágrimas, mas ela se manteve ereta, digna até o fim. Então é verdade, ela disse, olhando de Carlos para mim. Vocês todos sabiam e ninguém teve a decência de me contar. Suas palavras eram como facas, cortando fundo em minha consciência. Quis explicar, justificar, mas como justificar meses de mentiras e omissões? Ricardo se moveu em direção à porta. Acabou, ele disse, a voz carregada de finalidade. Todos vocês podem ir para o inferno. Ele saiu, deixando um vácuo. Preciso saber, esse bebê, há alguma chance de não ser meu? A pergunta pairou entre nós, pesada como chumbo. Olhei para Ricardo, vendo não o cirurgião renomado, mas um homem vulnerável, buscando uma verdade que eu não podia ou não queria dar. Ricardo, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Como médico, meu dever é com a saúde de Marta e do bebê. Como amigo, hesitei, o peso do segredo quase me sufocando. Como amigo, só posso dizer que o amor, às vezes, exige fé. De cada palavra. O bebê estava bem, o sangramento havia sido apenas um susto. Enquanto explicava a situação, vi o alívio nos olhos de Marta e a sombra de algo mais nos de Ricardo. Doutor, Ricardo me chamou quando saímos do quarto. Posso falar com você em particular? Concordei, sentindo meu estômago afundar. No corredor silencioso, Ricardo parecia lutar com as palavras. Teodoro, você é mais que o médico da Marta. É um amigo. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Imprimir entusiasmo em minha voz. Vamos fazer todos os exames necessários para garantir que está tudo bem com você e o bebê. Procedi com o exame de rotina, meus movimentos automáticos após anos de prática. Mas minha mente estava longe, revirando memórias, conectando pontos que preferia deixar desconectados. Foi quando ela tirou um envelope da bolsa de grife. Ah, doutor, quase me esqueci. Fizemos um teste de DNA. Sabe como o Ricardo é? Sempre quis ter certeza de tudo. Ela riu, aquele riso leve, ligação de Helena. Sua voz, normalmente tão segura, soava frágil pelo telefone. Theo, desculpe incomodar, mas você poderia almoçar comigo hoje? Preciso conversar. Senti meu estômago revirar. Claro, Helena. Onde você quer me encontrar? Combinamos de nos encontrar no Jardim de Nápoles, um restaurante discreto no jardim. Quando cheguei, Helena já estava lá, mexendo distraidamente em uma taça de vinho branco. Helena, cumprimentei, sentando-me. Ela ergueu os olhos e o que vi neles me encaravam, alguns com simpatia, outros com desapontamento evidente. Contei tudo, cada detalhe, cada omissão, cada momento em que escolhi o silêncio em vez da verdade. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. O presidente do conselho, Dr. Mendes, um homem que eu respeitava profundamente, foi o primeiro a falar. Dr. Teodoro, suas ações, embora compreensíveis de um ponto de vista humano, são uma grave violação de nossa ética profissional. Assenti, sentindo o peso de cada palavra. Existir, uma parte sombria de mim, uma parte que eu não sabia existir até aquele momento, desejou que fosse apenas um alarme falso, que Marta perdesse o bebê, que esse segredo desaparecesse antes mesmo de vir ao mundo. Horrorizado com meus próprios pensamentos, estacionei bruscamente no acostamento da Marginal Pinheiros.
Os carros passavam em alta velocidade, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro de meu Volvo prateado. Apoiei a cabeça no volante, sentindo o peso do mundo sobre meus Carlos. Como ele podia fazer isso? Como podia trair não apenas sua esposa, mas também seu irmão, seu melhor amigo? Você merece mais, Helena, disse, surpreso com a firmeza em minha voz. Merece a verdade, acima de tudo. Ela me olhou curiosa. Há algo que você saiba e não esteja me contando, Theo? O momento da verdade poderia acabar com tudo ali, naquele banco de parque, destruir a vida de Helena, de Carlos, de Marta, do bebê que ainda nem nascera. Ou poderia guardar o segredo, carregá-lo. Verdade, decidimos tentar a terapia de casal. Olhei para ela surpreso. Isso é bom, não é? É um começo, ela disse, seu olhar perdido nas árvores à nossa frente. Não sei se conseguiremos superar isso, Theo, mas acho que devemos ao Gabriel, a nós mesmos tentar. Ficamos em silêncio por um momento, deixando o som da cidade nos envolver. E Ricardo? Perguntei finalmente. Helena sorriu tristemente. Ele vem visitar Gabriel 2 vezes por semana. Diz que, mesmo não sendo o pai, sentando-se ao meu lado, seus olhos da cor de mel antigo me estudaram com a intimidade de décadas de amizade. Você anda sumido. Está tudo bem? Engoli em seco, forçando um sorriso. Helena, que bom te ver. Só trabalho demais. Você sabe como é. Ela assentiu compreensiva. Carlos anda assim também. Mal o vejo em casa ultimamente. Senti meu estômago revirar. Carlos, sempre tão dedicado à família, agora ausente. A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. E como você está lidando com... Sobreviveria à tempestade que se aproximava. O relógio da Praça da Sé badalou, marcando o início de um novo dia. Um dia mais próximo da verdade, da dor e talvez, eu ousava esperar, da redenção. Os dias que se seguiram à minha conversa com Carlos foram um exercício de autocontrole que eu não sabia possuir. Cada consulta no meu consultório na Avenida Paulista se tornava um teste. Cada paciente um lembrete do segredo que eu carregava. Na quarta-feira, 3 dias após nosso encontro, recebi uma... sem palavras. Ele tem os olhos do Carlos, Helena murmurou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sempre soube que ele seria um pai maravilhoso. Só não imaginei que seria assim. Carlos deu um passo em direção a ela, mas Ricardo foi mais rápido. Ele se colocou entre Carlos e Helena, seus olhos faiscando de raiva. Você não tem o direito, ele rosnou para Carlos. Nenhum de vocês tem. Ricardo, Marta chamou, sua voz fraca. Por favor. Mas Ricardo já estava saindo da sala. Mas como o médico confiável que todos acreditavam que eu fosse. Liguei o carro, voltando para o trânsito caótico de São Paulo. A cidade pulsava ao meu redor. Milhões de vidas, milhões de segredos. Eu era apenas mais um, carregando um fardo pesado demais para um homem só. Enquanto dirigia em direção ao hospital, uma certeza se formava em minha mente. Algo precisava ser feito. Eu não podia continuar assim, vivendo uma mentira, assistindo passivamente enquanto vidas eram destruídas ao meu redor. Esse momento para acordar, seu choro suave ecoando pelo corredor silencioso. Helena o acalentou com uma naturalidade que me surpreendeu. Acho que ele está com fome, ela disse. Vamos ver se Marta está acordada. Enquanto caminhávamos em direção ao quarto de Marta, eu me vi refletindo sobre o poder do perdão, sobre como o amor pode superar até mesmo as maiores traições. Não sabia o que o futuro reservava para nós, para esta família estranha e quebrada que éramos agora. Mas ali, naquele corredor, cansaço, mas foi por pouco. O alívio foi palpável, mas breve. Logo, a realidade de nossa situação voltou a pesar sobre todos nós.
O que faremos agora? Carlos perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena olhou para o bebê em seus braços, depois para cada um de nós. Não sei sobre vocês, ela disse, sua voz firme. Mas eu sei o que vou fazer. Vou amar esta criança, porque ele não tem culpa dos erros que cometemos. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma sabedoria e, segredo sozinho, precisava falar com Carlos. Como se invocado por meus pensamentos, meu celular vibrou com uma mensagem de meu irmão. Preciso falar com você. Urgente. Amanhã, no meu consultório, antes do expediente. Respondi com um simples ok, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Amanhã seria o dia da verdade, o dia em que finalmente enfrentaria meu irmão e todo o caos que ele havia criado. Voltei para casa naquela noite com a mente em turbilhão. Minha esposa Beatriz dormia. Talvez não seja nosso destino, ele dizia, com uma indiferença que sempre me intrigou. E então, quando o teste deu positivo, eu mal pude acreditar. Marta continuava, trazendo-me de volta ao presente. Ricardo ficou tão emocionado, doutor. Nunca o vi chorar assim. Engoli em seco. Ricardo chorando de emoção. O mesmo homem que há menos de um ano me confidenciou, em uma festa regada a uísque caro, que a paternidade nunca fora seu sonho? Isso é maravilhoso, Marta, falei, tentando um soco. Claro que ela tinha o direito, mais do que qualquer um de nós. Helena, eu... Não, ela me interrompeu, erguendo a mão. Não quero suas desculpas, Theo. Quero a verdade, toda ela. Assenti, sentindo o peso de anos de amizade e segredos entre nós. Levei-a para uma sala de espera vazia e lá, sob o zumbido suave do ar-condicionado, despejei tudo. A descoberta do affair, o teste de DNA, minhas tentativas frustradas de manter tudo sob controle. Helena ouviu em silêncio, seu rosto momento. Numa tarde particularmente abafada, encontrei-me no Parque do Ibirapuera, buscando um pouco de paz entre as árvores centenárias. O verde exuberante contrastava com o cinza da cidade, assim como minha aparente calma mascarava a tempestade interior. Foi ali, sentado em um banco desgastado pelo tempo, que Helena me encontrou. Ela sempre teve um sexto sentido para me achar quando eu mais precisava e quando mais temia sua presença. Theo, que surpresa te encontrar aqui. Ela sorriu. Momento, ouvi passos apressados no corredor. Meu sangue gelou quando vi Helena parada na porta, os olhos arregalados diante da cena à sua frente. O que está acontecendo aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 4 vidas entrelaçadas por mentiras e traições, agora frente a frente com a verdade nua e crua. Carlos foi o primeiro a falar, sua voz mal passando de um sussurro. Helena, eu sinto muito. Vi o momento exato em que a compreensão atingiu Helena. Seus olhos se... Mas o quê? O que um homem pode fazer quando cada escolha parece errada? Quando cada caminho leva à dor? A resposta, eu sabia, não viria facilmente. Mas enquanto o sol se punha sobre os arranha-céus de São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e vermelho, enquanto o sol se punha sobre os arranha-céus de São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e vermelho, eu me preparava para enfrentar mais uma noite de vigília. O hospital se erguia à minha frente, imponente e intimidador, guardando em suas peso do segredo que eu carregava. Preciso ir, murmurei, afastando-me rapidamente. Nos falamos depois. Enquanto me dirigia apressadamente para o carro, senti o olhar de Helena em minhas costas. Sabia que ela percebia que algo estava errado, que eu escondia algo. Helena sempre foi perspicaz demais para seu próprio bem. No carro, a caminho do hospital, minha mente fervilhava. Marta em perigo, possivelmente perdendo o bebê de meu irmão, o filho que destruiria famílias inteiras apenas por
cena, unidos momentaneamente pelo choque e pela preocupação. Horas depois, exausto e emocionalmente drenado, saí da sala de cirurgia. Marta estava estável, mas ainda não fora do perigo. No corredor, encontrei um quadro que jamais esquecerei. Carlos, Helena e Ricardo, sentados lado a lado, o pequeno bebê dormindo nos braços de Helena. Aproximei-me lentamente, sentindo o peso de cada passo. Todos os olhos se voltaram para mim, esperando notícias. Ela vai ficar bem, disse, minha voz rouca de quebrado. Se havia redenção possível após tamanha traição. O celular de Carlos tocou, quebrando o silêncio opressivo. Era Marta. Atenda, eu disse, minha voz rouca. Temos que lidar com as consequências de nossas escolhas agora. Carlos atendeu, sua voz tremendo. Marta, sim, entendo. Estaremos lá. Ele desligou, olhando para mim com olhos cheios de medo e arrependimento. Ela está com contrações, ele disse. Acho que o bebê está chegando. Assenti, sentindo o peso do mundo em... Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 5 adultos, unidos por mentiras e traições, agora reunidos ao redor de uma vida inocente. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Ela se aproximou de Marta, seus passos firmes ecoando no piso de linóleo. Posso ver o bebê? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente suave. Marta, com lágrimas nos olhos, assentiu e ofereceu o pequeno embrulho a Helena. Vi minha amiga segurar a criança, fruto da traição de seu marido, com uma ternura que me deixou pacificamente, alheia ao furacão que se formava em nossa família. Observei seu rosto sereno à luz da lua que entrava pela janela, perguntando-me se ela também guardava segredos que eu desconhecia. O sono não veio facilmente. Revirei-me na cama, revivendo cada momento, cada decisão que me trouxera até ali. Quando finalmente adormeci, meus sonhos foram povoados por bebês chorando e corredores de hospital intermináveis. A manhã chegou rápido demais. O sol mal havia nascido quando me vi diante a mensagem para ela, omitindo o nome do remetente. Uma paciente, parece urgente. Helena assentiu, compreensiva, como sempre. Vá, mas essa conversa não acabou, Teodoro. Você me deve a verdade. Saí do restaurante sentindo o peso do olhar de Helena em minhas costas. No carro liguei para Marta. Marta, o que houve? A voz dela estava embargada pelo choro. Doutor Teodoro, eu contei para o Ricardo sobre o bebê, sobre Carlos. Senti o mundo girar ao meu redor. Marta, onde você está? Quando cheguei ao apartamento de Marta, na rua Oscar Freire, encontrei-a devastada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e ela tremia incontrolavelmente. Me desculpe, ela soluçava. Eu não aguentava mais mentir. Ricardo, ele percebeu que algo estava errado. Me pressionou e eu simplesmente desabei. Abracei-a, sentindo o peso de toda aquela situação. Está tudo bem, Marta. Vamos resolver isso. Mas como? Como resolver uma bomba que acabara de explodir, espalhando estilhaços por... Noite havia caído sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como milhares de olhos acusadores. Dirigi sem rumo pelas ruas familiares, passando pela Avenida Paulista, agora quase deserta, descendo em direção ao Centro Velho. Parei em frente ao Teatro Municipal. Sua arquitetura imponente, uma lembrança de uma época em que as coisas pareciam mais simples, mais claras. Foi ali, sentado nos degraus daquele templo da cultura paulistana, que tomei minha decisão. Não podia mais carregar no último Réveillon na casa de praia. Helena comentando casualmente como Carlos andava distante. Ricardo, sempre tão ocupado com suas cirurgias, raramente aparecendo nos eventos sociais com Marta. Doutor, a voz de Zuleika pelo interfone me trouxe de volta à realidade. Seu próximo paciente chegou. Obrigado, Zuleika, respondi automaticamente.
Dê-me 5 minutos, por favor. 5 minutos para recompor uma vida que acabara de desmoronar. 5 minutos para decidir o que fazer com uma compaixão que me deixaram sem fôlego. Ricardo, que até então mantivera um silêncio carregado, finalmente falou. Eu não sei se posso fazer isso, Helena. Não sei se tenho essa força. Helena estendeu a mão livre, tocando o braço de Ricardo gentilmente. Ninguém está pedindo que você faça nada, Ricardo. Mas lembre-se, você amou este bebê por meses. Ele era seu filho no seu coração. Isso não precisa mudar. Vi lágrimas nos olhos de Ricardo. Uma visão que jamais imaginei ver no sempre. De quem não tem ideia da tempestade que se aproxima. Está tudo aqui, caso precise, para o prontuário. Peguei o envelope com mãos que esperava não estarem tremendo. Obrigado, Marta. Vou analisar e incluir no seu histórico. Depois que ela saiu, radiante e fazendo planos para o chá de bebê, desabei em minha cadeira de couro. O envelope parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos. Abri-o com o coração acelerado, rezando para estar errado, para que minhas suspeitas fossem apenas fruto de uma suave de flores. Buquês que se acumulavam no quarto de Marta, enviados por amigos e familiares que ainda não sabiam toda a história. Helena estava sentada em uma cadeira de plástico desconfortável, ninando Gabriel. Seu rosto, embora cansado, exibia uma serenidade que me surpreendeu. Como ela está? Perguntei, referindo-me a Marta. Helena ergueu os olhos. Melhor. Os médicos dizem que ela poderá ir para casa em alguns dias. Assenti, sentando-me ao lado dela. Por um momento ficamos em... Mostrou o teste de DNA. Meu irmão desabou em sua cadeira, parecendo envelhecer 10 anos em um instante. Theo, eu não planejei isso. Aconteceu e... Aconteceu? Interrompi, a raiva finalmente emergindo. Coisas não simplesmente acontecem, Carlos. Você fez escolhas, escolhas que vão destruir famílias. Você acha que eu não sei disso? Carlos explodiu, levantando-se. Acha que eu não passo cada minuto pensando no que fiz? No que vou perder? Ficamos em silêncio por um momento. O peso de ser médico em primeiro lugar. Helena assentiu, colocando a mão sobre a minha. Sabe, Theo, apesar de tudo, estou orgulhosa de você. Por contar a verdade, por enfrentar as consequências. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Lágrimas que eu não sabia que estava segurando começaram a cair. Eu sinto muito, sussurrei. Por tudo. Helena me abraçou, ali mesmo no banco do parque. Eu sei, ela disse suavemente. Eu sei. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo. Isso, Helena suspirou, seu olhar perdendo-se na lagoa à nossa frente. Às vezes penso que depois de 30 anos de casamento, deveríamos estar mais unidos do que nunca. Mas parece que há um abismo crescendo entre nós. Quis gritar, contar tudo ali mesmo. Helena merecia saber, mas as palavras ficaram presas em minha garganta, como se meu próprio corpo se recusasse a ser o portador de tal devastação. Talvez seja apenas uma fase, ouvi-me dizer, as palavras soando ocas até para mim mesmo. Vocês... Levantei para sair. Carlos me chamou. Theo, obrigado por não me julgar. Parei na porta olhando para trás. Eu estou julgando, Carlos. Estou julgando todos nós. Saí do consultório sentindo o peso do mundo em meus ombros. 1 semana. 7 dias para que a verdade viesse à tona, para que vidas fossem despedaçadas e refeitas. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, me perguntei se algum dia seríamos capazes de superar isso. Se nossa família, construída sobre laços tão fortes, ombros, como médico, jurei preservar a vida. Como irmão, como amigo, jurei lealdade. Como homem, jurei ser íntegro, honesto. Agora, cada juramento que fiz parecia estar em conflito direto com os outros. Salvar uma vida significava destruir outras. Manter a ética profissional significava trair aqueles que amava.
O som de uma buzina me trouxe de volta à realidade. Olhei para o relógio. Marta já deveria estar no hospital. Eu precisava estar lá, não como o homem atormentado que era naquele momento. O consultório de Carlos ficava a apenas alguns quarteirões dali. Enquanto corria pelas ruas elegantes dos jardins, imaginava os piores cenários possíveis. Quando cheguei ao prédio, a recepcionista estava em pânico. Doutor Teodoro, graças a Deus, o doutor Carlos. Tem gritos vindo do consultório dele. Eu ia chamar a polícia, mas... Não chame ninguém, interrompi. Eu cuido disso. Subi as escadas de 2 em 2 degraus. No corredor, podia ouvir vozes alteradas vindo do consultório de Carlos. Sessões de tratamento foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. O Hospital Sírio-Libanês, sempre um símbolo de excelência médica, tornou-se o cenário improvável de nossa reconciliação tentativa. Os corredores que antes ecoavam com passos apressados e conversas médicas agora testemunhavam silêncios pesados e olhares carregados de significado. Uma semana após o nascimento de Gabriel, encontrei-me mais uma vez naquele corredor familiar. O cheiro de antisséptico misturava-se com o aroma. Homem de 50 anos à minha frente, mas o menino que corria para mim com os joelhos ralados, buscando consolo do irmão mais velho. Carlos, comecei, surpreso com a calma em minha voz. Acho que sabemos por que estamos aqui. Ele assentiu, passando a mão pelo rosto cansado. Marta está grávida, disse ele, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Sim, respondi. E o bebê é seu. Carlos me olhou chocado. Como? Sou o médico dela, lembra? A amargura em minha voz era palpável. Ela me... Orgulho. As paredes bege, os quadros de pintores modernistas brasileiros e o cheiro suave de lavanda criavam uma atmosfera de confiança. Ali eu era mais que um médico. Era um confessor. Um guardião de segredos femininos que jamais ultrapassavam aquelas portas. Naquela manhã, enquanto ajustava o estetoscópio no pescoço, não fazia ideia de que o maior segredo de minha carreira estava prestes a entrar pela porta, carregado no ventre de uma mulher que eu conhecia há anos. Dr. Teodoro, sua contra a infertilidade, que passara por inúmeros tratamentos sem sucesso, agora transbordava de alegria maternal. Marta, que notícia surpreendente, consegui dizer, recuperando minha compostura profissional. Conte-me mais. Enquanto ela narrava entusiasmada os detalhes da descoberta, minha mente vagava. Lembrei-me das inúmeras consultas com Marta e seu marido, Ricardo, das tentativas frustradas, das lágrimas derramadas neste mesmo consultório. Ricardo, sempre tão controlado, tão frio. Assustou. Havia uma mistura de medo e determinação que eu nunca tinha visto antes. Obrigada por vir, Theo, ela disse, sua voz baixa. Eu acho que Carlos está me traindo. As palavras pairaram entre nós, pesadas como chumbo. Engoli em seco, lutando para manter a compostura. O que te faz pensar isso? Perguntei, odiando-me por prolongar a mentira. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ele anda distante, secretivo. Outro dia, peguei-o desligando rapidamente o celular, de silêncio em sua esteira. Helena o seguiu pouco depois, lançando um último olhar de decepção em nossa direção. Fiquei ali, ao lado de Carlos, ambos devastados pelas consequências de nossas ações e inações. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons de laranja e vermelho sangue. Era o fim de uma era, o fim de amizades, casamentos, confiança. Enquanto observava a cidade pela janela do consultório, me perguntei se algum dia seríamos capazes de consertar o que havíamos, anos, não só como paciente, mas como parte do mesmo círculo social que frequentava os eventos beneficentes e as festas elegantes dos jardins.
mas havia algo diferente nela naquela manhã. Um brilho nos olhos castanhos, uma energia que emanava de cada poro de sua pele olivácea. Antes mesmo que ela falasse, eu já sabia. "Doutor, tenho uma notícia maravilhosa", ela exclamou, mal contendo a excitação. "Estou grávida." Meu sorriso congelou por uma fração de segundo. Grávida? Marta, que há anos lutava, esperando, vidas dependendo de mim. "Pode mandar entrar, Zuleika", disse, ajeitando o jaleco e ensaiando novamente o sorriso profissional. A porta se abriu, e com ela, a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. As semanas que se seguiram foram um exercício de autocontrole que eu não sabia possuir. Cada jantar em família, cada encontro casual com Carlos ou Helena se transformou em uma provação. As palavras não ditas pesavam em minha língua como chumbo, ameaçando escapar a qualquer edifício onde Carlos tinha seu consultório de cirurgia plástica. A recepção estava vazia, o silêncio quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Carlos me esperava em sua sala, os olhos vermelhos denunciando uma noite mal dormida. Sempre achei irônico como meu irmão, especialista em beleza, parecia cada vez mais desgastado com o passar dos anos. "Teodoro", ele disse, sua voz rouca, "obrigado por vir." Sentei-me diante dele, o silêncio pesado entre nós. Por um momento, vi não o